Turma, espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre hidrosfera. Vou também fazer aqui a informação de que a correção da parada obrigatória que foi solicitada, páginas 53 e 54, o gabarito encontra-se no Clipe Escola, ok? Então, respondi as questões, anexei no arquivo, e coloquei lá no Clipe Escola para vocês conferirem se fizeram direitinho. E hoje esse vídeo vai ser exclusivamente para a hidrosfera e tem algumas informações também no final da nossa aula. Vamos começar então. Então, quais serão os temas abordados nessa aula de hoje? Vamos falar sobre a distribuição da água na Terra, o ciclo da água e os usos da água, ok? Para começar, vamos entender o que é hidrosfera. Então, a hidrosfera vai ser o conjunto de toda a água existente no planeta Terra, certo? Rios, lagos, oceanos, mares. Mas só que essas águas elas vão sofrer classificações de acordo à sua utilidade e ao seu estado de conservação, de preservação e de uso também. Então, essa água ela vai compor 75% do planeta. Por isso, o planeta Terra é conhecido planeta água, o planeta azul, porque visto do satélite, a sua imagem é totalmente azulada, porque parte dela, parte dele, né, do planeta, 75% é formado por água, planeta Terra. Então, nesse conjunto de água, como eu já havia falado, vamos ter aí rios, mares, lagos, geleiras, oceanos, icebergs, lagoas. Tranquilo? A molécula da água. Para nós entendermos a classificação da água, para nós entendermos a transformação de estado físico da água, as propriedades da água, precisamos entender sobre a molécula da água. Primeiro, temos que entender o que é átomo, porque são os átomos que vão formar a molécula da água. Então, átomo é o nome dado ao formador da matéria. E o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa um espaço, ok? O átomo é uma partícula indivisível e que, junto com outros átomos, um átomo com outro átomo vai formar uma molécula. Então, a molécula vai ser um conjunto de átomos iguais, ou átomos também diferentes, e vão sofrer ligações chamadas covalentes, que vocês vão entender aí mais pra frente, ok? Então, vejamos aqui, temos a molécula de água. Como é composta a molécula de água? Ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Por isso, a água é conhecida como H2O. Tá? Porque nós temos aí esses dois átomos branquinhos são de hidrogênio. E um átomo, esse vermelhinho aí representado na imagem, é o átomo de oxigênio. Então, a descrição, a nomenclatura é essa aí, H2O. E é assim que nós podemos também representar. São as três formas que nós podemos representar a molécula da água. Por que é importante entender isso, Pró? Porque quando a gente fala de estados físicos da água, devemos entender qual é o comportamento dessas moléculas da água em cada estado físico. Como elas vão se apresentar em cada estado físico. Por exemplo, temos aqui o estado sólido. Qual o exemplo do estado sólido que eu posso falar aqui para vocês? O gelo, tá? Então, o gelo que você pega lá no cubo de gelo, é que você pega na forma de gelo, o gelo que é formado em um copo. E na natureza, eu posso apresentar para vocês o iceberg. Então,
na natureza, eu posso apresentar para vocês um exemplo de estado físico sólido da água, o iceberg, ok? Esse estado físico, as moléculas que eu falei lá com vocês estarão extremamente unidas. São as moléculas do estado sólido, elas vão estar extremamente ligadas, ok? Compactadas. Dessa forma aí. Por isso, o gelo, ele vai apresentar uma forma, ele vai apresentar um volume, ok? Outro estado físico da água que nós temos aqui é o estado líquido. Geralmente, né, virou clichê apresentar os estados físicos da água assim, sólido, líquido e gasoso, não sei porquê. Então, aqui o estado líquido. O estado líquido é a água da chuva, a água da torneira, a água do tanque, a água que escova o dente, a água que bebemos, a água que tomamos banho. Então, essa é a estrutura da água no estado líquido. E como é que vai estar essas moléculas vão estar no estado físico da água, o estado físico líquido. Essas moléculas, elas estarão parcialmente ligadas, parcialmente separadas. Elas serão aquelas moléculas medianas, nem muito nem tão pouco. Elas estarão basicamente afastadas, mas não tão afastadas quanto o estado gasoso, e unidas, mas nem tanto quanto no estado sólido, ok? Continuando aqui, vamos para o estado gasoso. Como eu posso apresentar o estado gasoso para vocês? No dia a dia, eu diria o vapor da panela. A água, quando entra em ebulição, né, no processo de vaporização, essa água, ela vai entrar no estado de fusão e vai se transformar em vapor. Então, aquele vapor que forma na tampa da panela é a água em estado gasoso, né? Então, sobe aquele vapor e depois ela se condensa, se precipita e forma as gotinhas de água na tampa da panela. O que a gente diz, né? A fumaça da comida, o vapor da comida. Então, na verdade, é aquela água, aquele estado líquido em estado de vapor, ok? Mas na natureza, nós podemos dar o exemplo das nuvens, da atmosfera, dessa umidade que está presente no ar, que é nada mais, nada menos que a água que evaporou através do calor do sol e está presente aí em forma de umidade, ok? Essas moléculas estarão bastante separadas, umas afastadas da outra, dessa forma aí, tá? Então, não tem ligações entre elas. Essas moléculas, elas se chocam, sabe? Quando você vê uma nuvem de gafanhoto e eles parecem que ficam se batendo, os mosquitos ficam assim, se batendo meio tontos. Pois é, essas moléculas estarão assim no ar, soltas, umas se chocando com as outras, livres, tá? Não estarão presas, unidas, como as moléculas do estado sólido. Adiante aqui, já que entendemos os estados físicos da água, vou dar um exemplo para vocês. Outro exemplo. O gelo, um cubo de gelo, está em estado sólido, moléculas bastante unidas. O vapor que saía de um chá, de um café, de uma sopa, enfim, qualquer coisa que passou por um estado líquido para gasoso, tá? Esse estado de vapor que nós estamos vendo aí, as moléculas estão o quê? Soltas, espalhadas, estado gasoso. E no estado líquido, essas moléculas não estão nem unidas nem separadas, certo? Outro exemplo, a água aí que eu falei com vocês, o gelo e o estado gasoso novamente. Entendida essa parte, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês agora, tá? Que é a brincadeirinha do verdadeiro ou falso. Falei aí de forma e de volume, né? De volume e de forma.
Vou ver agora com vocês se vocês vão aí acertar. Eu vou fazer aqui a pergunta e vou dar um tempinho aí para ver se vocês em casa conseguem acertar a preencher essa tabelinha. Por exemplo, no estado físico da água, estado sólido, o estado sólido vai ter volume? Sim ou não? Sim. O estado sólido, ele vai apresentar um volume. Então, quando a gente pega um cubo de gelo, a gente consegue segurar. Quando a gente pega uma barra de gelo, a gente consegue segurar. Tem um volume, tem uma estrutura, tá? Tem uma forma? Tem. A água em estado sólido, ela vai apresentar formas. Formas o quê? Definidas. Tranquilo? Essas formas, elas são definidas. Estado líquido. Tem volume? Então, o estado líquido também apresenta volume, tá? Um volume que vai ser o quê? Constante. Quando eu falo constante, é porque ele não vai alterar o volume. Se eu tenho 250 ml de água em um copo e eu transfiro essa água em estado líquido, 250 ml, para um outro copo ou uma outra vasilha, o volume desse líquido vai permanecer o quê? 250 ml. Então, é um volume constante. E a forma Pro? A forma, não existe uma forma no estado líquido. Por quê? Porque no estado líquido, a água vai ocupar a forma do recipiente. Lembra dos 250 ml de um copo? Então, faz de conta que é um copo comum, um copo de cozinha comum de 250 ml. Eu agora pego uma vasilha quadrada. Eu esqueci de colocar a imagem, mas tente analisar comigo. Então, agora eu pego uma vasilha, um recipiente quadrado e coloco os 250 ml de água. Esses 250 ml de água vai ficar na forma do copo ou na forma da vasilha do recipiente quadrado que eu agora coloquei essa água no estado líquido? Ela vai tomar forma da vasilha quadrada, esse recipiente quadrado que eu agora coloquei 250 ml de água. Então, cada vez que eu transfiro a água para um recipiente líquido, essa água em estado líquido vai tomar a forma do recipiente. Então, a forma dela é o quê? Variável. No estado sólido, eu tenho volume e forma constante. Se eu pego um cubo de gelo e coloco em um prato, ele não vai deixar de ser um cubo de gelo, a não ser que ele entre em estado, né? Ele comece a derreter, em estado de fusão ali, né? Então, se ele começar a derreter, sim, aí eu terei um gelo derretido, vai se transformar de sólido para líquido. Tranquilo? Tranquilo. Mas se ele não derreter, ele não vai perder a forma de cubo de gelo. Entendeu? Então, por isso que a gente diz que tem a forma constante. Estado gasoso. Nós podemos dizer do estado gasoso. O estado gasoso, a água não terá volume definido. Por quê? Porque as moléculas vão se espalhar em qualquer lugar, elas vão se dissipar, elas vão ocupar todo o espaço. E também não vai ter forma definida pelo mesmo motivo, tá? Ele não tem um volume definido, certo? Então, nem volume definido, nem forma definida. Ops. Continuando aqui, vamos falar sobre a distribuição da água na Terra. Então, temos 3 tipos de distribuições dessas águas. Elas vão se classificar de 3 modos: águas oceânicas, águas continentais e águas atmosféricas. Onde eu vou encontrar as águas oceânicas? Pro mares e oceanos, tá? Então, essa água, ela vai compor a maior parte de água do planeta. Portanto, ela não pode ser consumida pelos seres humanos, porque nessa água vai existir grandes quantidades de sais.
Então, se eu tenho grande quantidade de sais, essa água será água salgada, inapropriada para o uso humano. Tranquilo? Temos também as águas continentais, que vão ser apresentadas nos lagos, rios, geleiras, abaixo das superfícies, né, que são as águas subterrâneas. E essa sim pode ser consumida pelos seres humanos. Popularmente nós chamamos de água doce, certo? E temos ainda a água atmosférica. Essas águas atmosféricas, elas vão estar presentes no ar, em forma de vapor de água, que é o estado gasoso, no estado líquido, que é a chuva, que, por exemplo, está caindo agora, à tarde, bastante chuva, e também no estado sólido, que é a neve e o granizo. Então, temos aí 3 tipos de distribuição da água por todo o planeta. Vamos encontrar essas águas em várias formas, oceânicas, continentais e atmosféricas. Seguindo aqui, vamos falar agora também ainda sobre a distribuição da água no planeta em um gráfico. O que nós vamos entender desse gráfico? Bom, essa parte toda azul que nós estamos vendo aí corresponde a 97% da água no planeta. Esses 3% são águas o quê? Continentais. E o restante da água aí, que está todo em azul no gráfico, são águas oceânicas, que são águas encontradas em mares e oceanos. Lembra que eu disse que essas águas, elas ocupam a maior parte da água do planeta? Pois bem, esses 97% são as águas que não são apropriadas para o consumo humano. De total 100% de água do planeta, apenas 3% nós podemos utilizá-la, nós podemos encontrar em forma de água doce, que são essas águas aí dos rios, as águas que estão no solo, na biota, né? Através dos animais, das plantas, transpiração, evaporação, nos aquíferos, as geleiras, os icebergs. Esses 3% nós encontramos nessa forma aí, certo? Continuando aqui, vamos para o ciclo da água. Essa imagem anterior faz a gente já trazer a ideia aí para o ciclo da água. O que vai acontecer no ciclo da água? A água ela vai estar sempre em processo de transformação. Ela sempre vai mudar seu estado físico. Quando a gente fala de mudança de estado físico, para vocês entenderem a forma da água, em forma de gelo, em forma, né, que é a forma sólida, em forma de vapor, que mostramos aí no outro slide, líquida, pegar nessa parte aqui vocês terem compreendido os estados físicos da água. Pois bem, a imagem está aí representando um rio, né, na verdade um oceano, com armazenamento, né, dos oceanos. E aí eu tenho parte dessa água que vai evaporar. Essa água evapora através da fonte de energia solar. Após essa evaporação, ela vai se condensar. Vejam que eu também tenho a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? A transpiração dos animais, a respiração das plantas, ok? Que também vão liberar água. E toda essa água vai para onde? Para a atmosfera. Vai se condensar aí nas nuvens, vai acontecer um armazenamento na atmosfera, ocorre a precipitação, ou seja, essa água que estava lá no oceano em estado líquido, vai para as nuvens. Nessa evaporação, ela está em estado gasoso, vai para as nuvens, tá? Forma aí as nuvens carregadas e cai em forma de líquido novamente. E essa água em estado líquido, que cai na precipitação, vai novamente escoar na superfície, voltar para os rios, voltar para os lagos, molhar as plantas e todo isso. Por isso que a gente diz que é ciclo, porque esse processo ele não vai acabar, tá?
Temos também aqui a sublimação, que vai ser essa mudança aí do estado sólido, tá? Que tem aí uma geleira, uma neve, para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido também, certo? Então, o ciclo da água é isso, é essa mudança constante e sem uma ordem, porque na verdade não vai esperar, deixa acontecer aqui primeiro para depois evaporar, não. Enquanto uma coisa está acontecendo de um lado, outro evento está acontecendo do outro, tá? Então, é um ciclo contínuo e um pouco desorganizado, digamos assim, mas é um ciclo que não se acaba. Ele não tem etapas, tá? Então, a planta não espera a outra planta evaporar para liberar a água e essa água do oceano não espera primeiro cair a chuva, não. É contínuo sem uma ordem, certo? Esse aí é o ciclo da água. Adiante aqui, nós vamos falar sobre o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, DMA, que foi aí instituído pela ONU em 1993. A escolha é porque nós devemos respeitar e tratar a água como nosso patrimônio natural do planeta, tá? De importância para a vida de todas as pessoas, para o equilíbrio do ecossistema e dos demais seres vivos. Temos também aqui a Declaração Universal dos Direitos da Água, que vai ser dividida em 10 artigos, que destacam: a água faz parte do patrimônio do planeta. A água é a seiva do nosso planeta, ou seja, o que é seiva? Quando nós falamos de seiva lá na planta, é o que leva os nutrientes, é o que alimenta, é o que nutre, é o que hidrata, sabe? É o que dá condição de vida, como é que o texto continua, de todo ser vegetal, animal ou humano. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Então, lembram daqueles 3% da água que nós falamos lá? Que são indicados para o consumo humano? Aqueles sim a gente pode utilizar, mas não é bem assim. Tem que haver um tratamento de água. A água potável, para chegar em nossas casas, elas precisam passar por uma estação de tratamento. Não é de qualquer forma que a gente utiliza. Então, esse tratamento ele é demorado e é limitado também, tá? Por isso, nós devemos ter um cuidado ao utilizar a água. O equilíbrio futuro do nosso planeta depende da preservação da água e de seus ciclos. Vejam que a gente acabou de falar dos ciclos, nós falamos das árvores que vão aí transpirar, evapotranspiração, falamos da preservação aí dos rios, né, dos mares, dos oceanos. Tudo isso vai contribuir para que a água tenha um ciclo natural, ainda que parecendo que é desorganizado, como eu falei, mas é um ciclo que é efetivo, que tem que ser continuado, tá? E isso só ocorre se preservarmos a água e respeitarmos os seus ciclos. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Então, aqueles que vieram antes de nós deixaram para nós esse recurso natural, assim como nós também devemos utilizar e deixar para as pessoas que vêm no futuro. Lembram lá da sustentabilidade? A água se inclui também nesse sistema. A água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico. Precisa saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Nem todos possuem água potável, nem todos têm acesso à água limpa, nem todos têm um sistema de rede de esgoto, de tratamento. Então, assim, gente, o que nós desperdiçamos aqui, às vezes é ouro em outro lugar, tá? Então, quando nós falamos de cuidar da água, é nessa questão também de consciência de que muitas pessoas não têm acesso a esse benefício. Pessoas que não têm condição nenhuma
de comprar uma água mineral, por exemplo, tá? Pessoas que têm que regrar, reduzir, que a água não chega todos os dias, sabe? Que a água não recebe um tratamento, que moram à beira de rios, né, os ribeirinhos, e precisam utilizar aquela água que muitas vezes são contaminadas com fertilizantes, com agrotóxicos, sabe? Então a gente precisa ter essa consciência de que, assim como nós falamos, né, o celular não é algo que todo mundo possui. Parece que todos têm celular. A mesma coisa com a água. Parece distante dos nossos olhos, mas nem todas as pessoas ainda têm um tratamento adequado para a água e têm água com facilidade em suas casas. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. A utilização da água implica no respeito à lei. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. O planejamento da gestão de água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Foi o que eu acabei de falar. Se nós tivéssemos, né, em aula presencial, eu passaria um vídeo para vocês de lugares que tinham bastante água, e esses lugares foram, essa água foi extinta, né, que passa, veio totalmente um deserto, trabalhos, engenhos manuais que as pessoas fazem para coletar água, sabe? Então, um processo muito difícil. E pra gente que tem, né, porque às vezes a gente, quando tem algo, não dá o valor devido, né? Então, se a gente tem todos os dias, não vai sentir falta. Só sente falta quem está precisando. Então, vamos ter essa consciência de saber reduzir o nosso gasto, de economizar e respeitar também mais uma lei aí. Continuando aqui, os usos da água, né, que está aí relacionado com o artigo aí que nós acabamos de falar, da Declaração Universal dos Direitos da Água, então, da ONU, tá? O que a gente vai ver aqui nos usos da água? Olha a carinha de Mônica no canto da tela, olhando feio, porque estão aí lavando, né? A mãe dela tá lavando a calçada com a mangueira. Já começa tudo errado. Então, qual é a forma correta de usar a água? Quais são as regras, os critérios estabelecidos? Bom, temos aqui 5 minutos, mas ainda que esse banho seja de 5 minutos com o chuveiro ligado e a cabeça ensaboada, não vai dar muito resultado. Então, a gente tem que aprender a tomar banho, aprender a lavar o cabelo, meninas, e meninos também, que demoram aí. O que a gente tem que fazer? O corpo, desliga o chuveiro, ensaboa o cabelo, né? Passa o shampoo, o sabonete no corpo, depois liga o chuveiro e se enxágua. Não adianta estar com shampoo no cabelo e o chuveiro ligado ao mesmo tempo. Nem o shampoo faz efeito e há um consumo de água bem maior. Utilize em sua casa uma caixa de descarga dual. Então, aquela caixa de descarga que tem um controle maior e mais preciso, não precisa da água para limpar o vaso. Se tiver algum vazamento, providencia rapidamente. Escove os dentes e barbeie-se em uma torneira fechada, com a torneira fechada. A mesma coisa do shampoo. Não adianta estar lá com a pasta, o creme dental na escova, escovando os dentes e a torneira da pia aberta. Para que essa água sendo desperdiçada, caindo torneira abaixo, se não está sendo utilizada? Então, pega a escova, molha um pouquinho, coloca o creme dental, fecha, né, ali já com a torneira fechada, escova os dentes, abre e faz o enxágue bucal. Máquina de lavar.
Utilize na sua capacidade máxima. Não fica lavando 10 pecinhas de roupa todo dia, enchendo o tanque como se fosse lavar 50 peças de roupa. Deixa para fazer a lavagem em um dia apenas. Se quiser, reutilize essa água da máquina ou do tanquinho para lavar um pátio, para lavar um pano de chão. É uma forma de economizar tanto o bolso quanto a água que você está gastando, tá? Use o balde para lavar o carro, regar as plantas, lavar calçadas. Olha a mãe de Mônica fazendo errado. Então, pega um balde porque aí você tem um controle de quanto de água está gastando do que quando você lava com a mangueira. Regue as plantas em períodos com pouco sol e com regador. Por que com pouco sol? Porque se você rega as plantas com o dia ensolarado, né, no horário de ensolarado, o que vai acontecer? Essa planta vai mais rapidamente. Então, se você escolhe um período onde o sol já está se pondo, já está mais tranquilozinho, essa água vai evaporar gradativamente. E com o regador, pela mesma forma, você vai estar aí tendo um controle. Conserte vazamento de torneira, chuveiros e caixa de descargas. O quanto antes, melhor, tá? Feche a torneira enquanto ensaboa a louça. Uma dica que eu dou é: põe uma vasilhinha com água, um pouco de detergente, que é outra coisa que a gente usa errado. A gente despeja o detergente na bucha, né, de prato, e não é o correto. A gente tem que diluir um pouco do detergente em uma vasilha com água. E ali, com a torneira fechada, você vai ensaboando todas as louças, depois enxágua-as todas de uma vez. É uma forma muito boa de economizar aí essa água. Não ensaboar com a torneira aberta ao mesmo tempo e não saber nem o que tá lavando e misturar tudo, tá? Então, quanto mais organização nesses momentos, melhor para um controle do que você está fazendo, do que você está gastando. Vou passar aqui algumas informações sobre água. É isso, tá? Quais são as informações? Primeiro, vocês vão realizar a atividade da parada obrigatória, página 48, 61, 62 e 63, que corresponde a essa 48, botei aqui. Deixa eu ver aqui, gente, se é 48 mesmo. Não, gente, não é 48, não. Desconsidere esse 48 aí. Página 58, tá? 58 a 48 é sobre fósseis, nós já resolvemos. Página 58, 61, 62 e 63. É porque assim, começa nas 58 as questões 24, 25 e 26. Então, na página 58 tem 3 questões. A página 61, nós temos 1, 2, 3, 4 questões. Na página 62, temos a continuação da página 61 e mais uma questão. E na página 63, nós temos a questão 12, que é a última. Tranquilo? Então, páginas 58, 61, 62 e 63. Repetindo, 58. Eu digitei errado aí. É 58, não 48. 58, 61 e 62 e 63. Parada obrigatória. O que vai acontecer? Provavelmente eu faço um vídeo corrigindo essa atividade, ou eu posso fazer como eu fiz com essa atividade da página 354. Eu fiz foi digitar as questões e coloquei no arquivo hoje e postei no Clipe Escola, tá? Que vocês já devem ter recebido nesse momento, porque eu faço tudo junto. Então, provavelmente ou eu faça um vídeo corrigindo, ou eu mande o arquivo. É porque fazer um vídeo de correção é muito desgastante. Eu não sei se vocês estão acompanhando essas correções, tá? Se vocês estão assistindo o vídeo com passo a passo da correção. E na correção, com o vídeo, a gente acaba fazendo uma revisão. Mas para isso eu tenho que ter certeza que vocês estão assistindo, participando, respondendo a parada obrigatória, tá? Continuando aqui,
para mais uma informação, é a respeito da parada complementar, que é o fechamento da unidade 1, capítulo 2. A unidade 1, capítulo 1, nós já fechamos em sala de aula a parada obrigatória. Eu lembro que vocês fizeram, ainda estávamos no colégio em aulas presenciais. Vocês fizeram as paradas obrigatórias ou complementar da unidade 1, capítulo 1, certo? Então, para fecharmos a unidade 1, capítulo 2, vocês vão fazer a atividade da parada complementar das páginas 63 a 67, as questões de 1 a 30. Como vocês irão realizar? Vocês vão pegar as respostas, colocar em uma folha de caderno, se não tiver uma folha de ofício para digitar, para escrever, pode fazer na folha de caderno essa atividade da parada complementar. O trabalho 1 e 2, não. A parada complementar pode sim fazer na folha de caderno, porque vocês vão escrever, né? Então, precisa-se de linhas para produzir um texto. Bom, vocês vão fazer na folha de caderno, vão tirar uma foto, ou vocês, se tiverem computador, podem digitar as questões, que eu acho um pouco mais trabalhoso. Mas, então, a preferência é a folha de caderno. Vão tirar uma foto, anexar como arquivo, tá? E enviar para esse e-mail aí, que é o mesmo e-mail de todos os trabalhos. Qual o prazo de entrega pro? Do dia 6 de maio até o dia 11 de maio. Como vocês vão entregar? Dessa mesma maneira que o outro trabalho. Então, vocês vão colocar 6º ano, tracinho o seu nome, tracinho parada complementar. O outro trabalho, como é pro 6º ano, tracinho seu nome, o tracinho mapa conceitual. 6º ano, seu nome, tracinho pesquisa sobre tal assunto. Entenderam? Então, é assim. Essa identificação é importante para quando eu receber o e-mail, eu já salvar na classe de vocês, certo? Eu não preciso ficar procurando nome por nome de aluno. Eu já vou encaminho diretamente para o arquivo da classe da sala de vocês. Bom, do mais, acho que não tem mais nada para falar. Vou repetir. Parada complementar é para ser entregue e vale meio ponto. Vocês já receberam hoje, no caso ontem, né? Que é o dia que eu tô gravando o vídeo, dia 21. Então, vocês já receberam um clipe escola com a informação aí da tabelinha de notas, tá? Então, como é que ficou dividida a tabelinha de notas? Deixa eu aproveitar o vídeo e falar tudo para não ficar dúvidas. Bem, minha cachorrinha tá aqui se coçando, viu, gente? Se estiver ouvindo aí. Ó, o simulado que vocês já fizeram, valor de 3 pontos. O trabalho 1, que é o mapa conceitual, que dá um pouquinho mais de trabalho, vai valer 2,5. O trabalho da pesquisa, que é o trabalho 2, vale 2 pontos. Então, nós já temos aí 7,5 pontos. A parada complementar, que é essa que tá aí na tela, vai valer meio ponto. E a avaliação final no valor de 2 pontos, fechando aí um total de 10 pontos. Todos eles têm prazo de entrega. A avaliação final, vou passar para vocês o período de entrega, mas é lá para o dia 11 de maio, em diante, se eu não me engano. Mas eu passo para vocês depois a informação. Todos devem ser encaminhados para esse mesmo e-mail que está aí na telinha, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Dúvida, gente, como professora, não tenho computador, professora, não tenho folha de caderno, professora, eu posso fazer com desenho. Essas dúvidas, como eu vou fazer meu mapa conceitual? Usa a criatividade. Posso colocar, professora, desenhos? Pode. Se tiver desenhos e textos e eu entender o seu mapa conceitual, pode. Professora, e a pesquisa é um assunto ou outro, gente? Deixa eu ver aqui como eu coloquei a pesquisa de vocês no 6º ano. Deixa eu só olhar aqui rapidinho,
porque eu já aproveito no mesmo vídeo para trazer as mesmas informações, todas as informações necessárias aqui. Mapa conceitual. Bom, então quais foram os temas que eu selecionei? Rocha, solo, fósseis, atmosfera, aquecimento global, efeito estufa e camada da atmosfera. Entre esses temas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre esses temas, 7 temas, você vai escolher um para fazer o mapa conceitual, correto? E o texto, que é da pesquisa, vocês vão escolher ou minerais e a economia, que é um tema, tá aí o pontinho escrito, né? Minerais e economia, ou os registros fósseis. São 2 temas e vocês vão ter que escolher um para fazer a pesquisa. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido tudinho. Usem a criatividade, tá? Se joguem aí, façam bem feito para garantir os pontinhos de vocês e a gente fechar essa primeira unidade com sucesso. Um beijo, fique com Deus, se cuidem, fiquem em casa, obedeça papai e mamãe. Tchau!